O perfeito amor afasta todo o medo. Este será o título da nossa 12ª lição do quarto trimestre de 2022 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 12 da classe Juvenis. Pela graça do nosso Senhor Jesus, nós já chegamos na lição de número 12, estamos quase finalizando esta revista, na qual falamos a respeito do amor, sobre andar em amor, sobre o verdadeiro amor. E hoje nós falaremos sobre um tema que muitas vezes gera um pouco de conflitos. Nós sabemos que nós vivemos em uma geração onde o respeito pelas autoridades tem sido cada vez mais escasso. Já se tornou cultura nos nossos dias que os filhos não respeitem mais os seus pais, que alunos não respeitem mais os seus professores, que subordinados não tenham mais respeito pelos seus chefes, pelas autoridades sobre as suas vidas. Nós vivemos em um tempo onde figura de autoridade tem sido sinônimo de acho que vou desobedecer. A rebeldia tem sido cada vez mais, sabe, motivada. As pessoas têm sido convidadas para uma vida onde elas não precisam prestar contas a ninguém. Veja que num mundo como este em que nós estamos vivendo, onde a figura de autoridade tem sido cada vez mais rechaçada, tirada do contexto. Acabei de falar no vídeo que eu gravei antes desse daqui, que é só eu ligar a câmera que todos os carros, que todas as motos começam a passar. Mas vamos lá. Neste contexto, onde a autoridade, as figuras de autoridade têm sido bastante questionadas, imagina como nós podemos entender Deus como uma autoridade. Como nós podemos balancear a questão do temor a Deus e do medo de Deus? Será que são sinônimos, temor e medo? Vamos aprender nesta aula. Então, o nosso texto-chave, o nosso versículo-chave, está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, e nos diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, aqui nós já entendemos que o perfeito amor lança fora todo o temor, ou em algumas outras versões da Bíblia vai nos dizer lança fora todo o medo. A leitura bíblica em classe está baseada em dois textos. Então, primeiro em Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 39, e também em 1 João, capítulo 4, versículos 15 ao 21. Veja que aqui no Conectados com Deus, eu fiz uma anotação porque diz assim, que servir a Deus deve ser resultado de um coração agradecido pela salvação recebida. E que seguir e servir ao Senhor por medo não deve ser a atitude de um verdadeiro cristão. Porque você já ouviu falar sobre alguém que serve a Jesus porque tem medo de ir para o inferno? Triste, não é? Meu pai, ele tem uma frase, meu pai é pastor aqui em Curitiba, eu sou, como eu digo que eu tenho um pastor, né? Porque ele é meu pai e é meu pastor na congregação em que nós servimos ao Jesus, aqui na Assembleia de Deus de Vila Sandra, em Curitiba. E o meu pai, ele tem uma frase que ele fala há muitos anos, e ele diz assim que, ainda que não houvesse céu para ir, ou inferno para deixar de ir, ele ainda assim seria cristão. E eu era muito nova quando eu ouvi pela primeira vez essa frase que ele diz, mas foi na minha adolescência que ela começou a me chamar a atenção. Eu comecei a perguntar, como assim, né? Se não tivesse céu, não tivesse inferno, o senhor ainda se sujeitaria às regras? Porque na adolescência a gente começa a questionar, né? As regras de Deus, as regras bíblicas, as regras do nosso ministério, da Assembleia de Deus. E o meu pai sempre usava essa frase. Ele dizia, você precisa buscar um relacionamento com Deus, no qual você não precise do céu como recompensa e nem do inferno como punição. E esta frase, sabe, ouvir o meu pai falar isso fez toda a diferença no meu relacionamento com o Senhor, porque eu consegui entender que eu deveria servir ao Senhor em amor, não por medo, não por temor do inferno e nem por medo de não ir para o céu. Era necessário que, sabe, um amor verdadeiro, uma entrega real, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então veja que os objetivos da nossa lição são, primeiro,
compreender que o perfeito amor afasta o medo. Segundo, expor a relação entre amor e temor e os prejuízos do medo. E por terceiro, demonstrar que não há motivo para sentir medo. Então, aqui no primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o fato do perfeito amor afastar o medo, nós vamos conceituar o que é temer e o que é ter medo. Veja que no dicionário a palavra temor significa, né, medo, apreensão, pavor ou terror de algo. Digamos que o significado que é dado no dicionário não é muito favorável para nós cristãos, porque nós entendemos temor de uma forma diferente. Veja só. O temor no sentido de medo é um instinto de autodefesa. É mais ou menos assim. Eu não sei nadar. Sou uma típica curitibana que não tem praia, então nunca nem precisei aprender a nadar. E eu nasci e cresci aqui em Curitiba, né, longe de sítio, de rios, de piscina, enfim. Não sei nadar. E o mar, para mim, é literalmente, eu amo o mar, acho lindíssimo, maravilhoso, mas eu tenho um relacionamento de bastante temor com o mar. Então ele fica lá, eu fico, né, aqui vendo ele, no máximo molhando os pés, nada que passe da canela, porque eu tenho muito temor do mar. Eu falo, gente, é lindo. Você fica olhando e aquilo se perde no horizonte. Imagina eu, que já não sei nadar, sou uma presa fácil, né? Então eu tenho este relacionamento com o mar. Só que este relacionamento que eu tenho com o mar, ele não pode ser replicado no meu relacionamento com Deus. Porque eu tenho sim um instinto de autodefesa com o mar. Eu não entro, né? Eu não passo literalmente disso aqui de água, porque eu tenho medo daquele lugar. Porque eu tenho medo de, sei lá, tropeçar, cair, né? A gente fica vendo esses negócios de. Ai, fugiu o nome agora, aqueles canais de TV fechada que passa o Discovery, acho que é Discovery. Animal Planet, onde fala, né, sobre, mostra lá tubarões que vêm em água, que vem bem pertinho assim da praia, enfim. Imagina, né, assim, o temor da minha vida, todos os meus pesadelos era com eu estava com certeza se afogando, porque a minha relação com a água é de bastante temor, né? Eu aqui, a água bem longe de mim. Só que veja que esta minha experiência pessoal, ela não pode ser aplicada para o meu relacionamento com o Senhor. Eu não posso estar na presença de Deus porque eu tenho medo de ser lançado no fogo do inferno. Eu não posso me relacionar com Jesus só porque existe inferno. Eu não posso me relacionar com o Senhor só porque, imagina, ele pode me destruir, ele pode me fulminar. Está entendendo onde nós vamos chegar nesta lição? Você, professor, pode compartilhar o medo que você tem, o temor que você tem. Talvez você tenha temor da aranha, de barata, né, de passarinho. Você pode compartilhar o seu temor. O meu é de água. Então, nesta aula, eu daria este exemplo e poderia perguntar aos alunos quais são os temores, né, ali, instinto de autodefesa que eles têm. Porque desta forma nós conseguimos chamar a atenção dos nossos alunos, prender a atenção deles para esta aula e fazer com que eles compartilhem, né, em classe de adolescentes. Às vezes a gente tem uns meio, né, uns ali sendo tentados para ficar bem quietinhos, para ficarem meio mudos na aula, para entrar muito e sair calado. Então assim a gente consegue tirar alguma coisa deles e isso é bastante importante para o nosso relacionamento com os nossos adolescentes. Então, continuando a falar de medo, né, a respeito do temor, veja que quando nós somos expostos a algo que nos representa perigo ou ameaça à vida, nós temos uma tendência natural a repelir o que nos causa medo, que é o meu caso com a água, com o mar principalmente, e que pode ser o seu caso com qualquer outra coisa aí da natureza, ou, né, às vezes medo de ser assaltado, medo de dirigir, né, fobia de pegar BR, enfim, cada um de nós sabemos ali o temor que nós temos de alguma coisa. Agora, o temor também pode assumir um sentido de respeito e de reverência, que é para nós cristãos, porque movido por amor, por admiração e por devoção, como o temor santo que nós temos do Senhor, nós podemos sentir, né, ali de Deus por conta deste temor, por conta desta devoção, por conta da soberania de Deus, né, quando nós lemos lá o Salmo 19, que fala sobre as obras do dedo de Deus, né, sobre o fato de que um dia faz declaração ao outro dia, fala, nossa, o Senhor realmente ele criou tudo isso, ele é o dono de tudo isso. Quando nós vemos um bebezinho, eu me lembro quando eu peguei a minha filha, quando ela tinha acabado de nascer, quando você olha a perfeição daquele bebê, cada ultrassonografia que eu ia, eu chorava muito e saía mais cristã, mais convertida, porque eu falava, realmente não há como a vida ter vindo do acaso. O Senhor é maravilhoso, ele é extremamente poderoso. E que relacionamento nós teríamos com alguém que é tão poderoso, que é tão grande,
Quando o Senhor confronta Jó, né, falando a Jó, onde você estava quando eu separava as águas, quando eu media ali o tamanho da terra. Quando nós vemos o Senhor confrontando a Jó, às vezes dá até eu falo, meu Deus, olha o tamanho do Senhor que nós servimos. E é claro que nós acabamos nutrindo este temor por reverência. É diferente nutrir temor por reverência do que nutrir temor por medo, do que nutrir temor por autodefesa. Percebeu que esta palavra pode ter um sentido, né? Uma aplicação ambígua? Eu posso temer por reverência, como é o nosso caso para com Deus, e eu também posso temer por estar ameaçado. De que forma você tem temido ao Senhor? Você teme ao Senhor porque você se sente ameaçado? Ou será que você e os seus alunos, professor, temem ao Senhor por conta da reverência e da devoção que vocês nutrem por Ele? Continuando, aqui no ponto 1.2, nós veremos que no amor não há medo. Em qualquer relação de amor verdadeiro não existe medo, porque nesta relação não há um perigo, não há uma ameaça. Então não há por que ter medo. Não existe a possibilidade destes dois sentimentos, do amor e do temor, do medo, estarem juntos, porque são palavras que elas se repelem. Né? Quando nós falamos de amor, não pode ter neste amor também o medo. Eu não posso amar alguém por medo. Não seria amor. Né? Nós estamos aqui há 12 lições falando de amor e nós já sabemos o que amor não é e o que amor é. Amor e medo não podem estar juntos na mesma frase. Veja que num relacionamento entre nós e o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não há lugar para o medo. Nós não servimos ao Senhor porque tememos o que Ele pode fazer conosco. Nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. É natural e pode ser o passo inicial de alguém vir à casa do Senhor e aceitar a Jesus por medo do inferno, por medo de não alcançar o céu, por medo de morrer sem a salvação. Só que você não pode continuar por isso. Talvez o seu primeiro passo, talvez o primeiro passo dos nossos adolescentes em direção à fé tenha sido por conta do medo, mas não pode ser o motivo para o segundo. Talvez você tenha vindo, você professor, à casa do Senhor por medo, mas você não pode continuar nela por medo, porque um dia nós paramos de sentir esse medo. Eu posso um dia aprender a nadar e ter uma relação um pouco melhor com a água, com o mar principalmente. Percebe? Então talvez um dia você pode duvidar da existência do inferno, questionar até mesmo a existência de Deus. E aí, como ficará o seu relacionamento com o Senhor se ele for baseado em medo? Percebeu? Porque nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus em medo. Quando nós iniciamos o nosso processo de conversão, é claro que nós não amamos a Deus de todo o coração ainda, porque nós estamos iniciando. Então ali pode haver espaço para o medo. Só que quando nós passamos a amar o nosso Pai de todo o coração, conforme Ele nos pede, aí não há mais espaço para o medo. Porque onde há amor, não pode ter medo. Aqui no ponto 2, no tópico 2, nós falaremos sobre a relação de amor e de temor. Veja que a origem do medo do ser humano diante do Todo-Poderoso, do nosso Senhor, teve origem lá no Éden por causa da queda. Depois que Adão e Eva pecaram e perceberam que eles estavam nus, eles sentiram medo de Deus e eles se esconderam. E este é um dos versículos da Bíblia que mais demonstra a misericórdia do nosso Senhor conosco, não é mesmo? Porque o Senhor chama Adão e Eva, o Senhor pergunta por eles. E o Senhor pergunta o que houve. É claro que o nosso Pai ele é soberano e ele sabe de tudo o que acontece, mas o Senhor desejava ouvir deles. O Senhor queria que eles tivessem direito de falar, direito de expor o que tinha acontecido. Veja como nós servimos a um Deus misericordioso. Algumas pessoas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, alguns adolescentes, né, que hoje em dia nós temos aqui na plataforma do YouTube muitas pessoas ministrando, muitas pessoas pregando, e às vezes elas pregam algo que não condiz com o que nós assembleianos cremos, que não condiz com o que nós pentecostais cremos. E às vezes algumas palavras podem nos gerar mais dúvidas, e muitas pessoas têm nutrido, né, feito crescer um movimento de que o Deus do Antigo Testamento é mau e Jesus é bondoso. Como se eles fossem pessoas diferentes e opostas. Como se Deus fosse um senhor distante, um velho maldoso que fica lá do céu apontando a bengala para as nossas vidas e como se Jesus fosse um cara legal. Percebe que isso pode causar um grande problema para os nossos adolescentes, para a construção do relacionamento deles com o nosso Senhor? Talvez você pode aproveitar esta aula, professor, para sondar
o que eles pensam sobre a diferença de Deus, sobre como o Senhor revela o seu caráter no Antigo Testamento e sobre como o mesmo Senhor, né, ali encarnado no Filho, mas o mesmo Senhor, revela o seu caráter no Novo Testamento. Pode parecer que são opostos, mas não são. Nós vemos desde o início que o Senhor é um Pai bom, presente e misericordioso. Ele perguntou a Adão e Eva o que tinha acontecido, quando ele já sabia. Ele poderia apenas ter expulso eles do jardim. Ele poderia ter feito com que eles soubessem da sentença que foi aplicada a eles por conta dos dias se passando, mas não. O Senhor disse a eles tudo o que tinha acontecido, tudo o que eles iriam receber por conta do erro que eles tinham cometido. Sim, o nosso Senhor é um Pai bondoso, amoroso e misericordioso. É por isso que vale a pena nós buscarmos um relacionamento com Ele que não seja pautado no medo, mas que seja pautado no conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus e nós conseguimos o amar de forma verdadeira e por inteiro, aí não há mais espaço para o medo, porque nós estamos o amando. E onde há amor, não há temor. Continuando, nós vamos aqui que o pecado trouxe medo. É o pecado que gera medo aos nossos corações. É o medo de ficar fora do céu. É o medo de Jesus nos lançar no inferno. É isso que faz com que nós tenhamos medo de Deus. É o medo de que vai que Ele permite que alguém morra na minha família, que alguém fique doente. Sabe, quando nós servimos a Jesus por medo, aí eu vou fazer algo aqui para o Senhor não me reprovar, para Ele não lançar uma doença sobre a minha família. Não é assim. Um relacionamento com o Senhor não pode ser construído desta forma e não pode ter esta base, não pode ter este lugar de fundamentação. Aqui nós vamos ver no 2:2 sobre temer a Deus. Enquanto o medo e o amor se repelem conceitualmente, o relacionamento desejado com Deus deve ser baseado em amor e temor. Como acontecia lá no Jardim do Éden antes da queda. Eles amavam a Deus e temiam o Senhor Jesus. Como cristãos, nós devemos respeitar, obedecer e reverenciar o nosso Deus com toda a humildade, não somente através de palavras e canções, mas de todo o coração e com todo o nosso entendimento, como a palavra nos ensina. Veja que o nosso Senhor, ele é soberano, ele é grande, ele é maravilhoso, mas a base do nosso relacionamento com ele não deve ser o temor, porque, nossa, se ele fez tudo isso com o mundo, imagino que ele não pode fazer com a minha vida. Nós não podemos. E não podemos deixar que os nossos adolescentes vejam o Senhor desta forma. Eles precisam ser ensinados por nós, direcionados por nós, a construção de um relacionamento com o Pai que seja baseado em amor. Nós vamos falar agora sobre os perigos do medo, aqui no ponto 3. Veja que o medo nos afasta de Deus. Algumas pessoas que não conhecem verdadeiramente ao Senhor veem nele, né, um Deus distante, autoritário, que eu falava agora há pouco sobre essa distinção, essa dicotomia, né, que criam entre o Deus do Antigo Testamento e o do Novo, que é errada, que não é verdadeira. E muitas pessoas acabam caindo neste erro de interpretação bíblica e, pior, passando isso para frente. Talvez os nossos adolescentes tenham sido vítimas deste entendimento. E na escola bíblica dominical nós temos a oportunidade de ajudá-los a sanar esta dúvida. Veja que só frequentar os cultos e por medo, né, ainda mais motivado por medo, principalmente os nossos adolescentes, né, que às vezes só vêm à igreja por causa dos pais, porque os pais pedem, porque os pais às vezes ordenam mesmo e não estão errados, mas não pode ser baseado só nisso, sabe? Os nossos adolescentes, eles não podem acreditar que vir à igreja é um ato de eu venho aqui, entrego algo e o Senhor me livra de algo. Não, eles não podem achar que o relacionamento com Deus é feito de braganha, sabe? Que é feito assim de eu dou algo para ele e aí ele me protege de algo. Não é assim. Sabe por que é muito prejudicial que eles pensem desta forma? Porque imagina quanto do conhecimento de Deus, da maravilha que é ter intimidade com o Senhor, eles não estarão perdendo pelo fato de basearem a sua fé, o seu relacionamento com o Pai em medo. Quando nós estamos presos pelo medo, nós não conseguimos sair dali, é como se algo estivesse nos apertando. Sabe quando as irmãs, principalmente, né, as professoras que estão aqui me assistindo, sabe quando a gente coloca um vestido, às vezes de festa, né, que tem aquelas palas assim, um pouco mais apertadas, né, porque meio que te obriga a ficar reto? A gente geralmente tem uma postura meio caída, né? E aí quando você usa algo que te obriga a ficar assim, parece que a gente não vê a hora de chegar em casa e tirar. Os irmãos, talvez, né, nestes dias de mais calor, que você usa
paletó, gravata, aquele colarinho apertado. Parece que você não vê a hora de soltar, sabe? De chegar em casa, de ficar com uma roupa mais fresquinha, de ficar no ventilador ou no ar-condicionado, enfim. É mais ou menos assim que o medo faz com que a gente se sinta. Sabe, você tá ali engessado na presença de Deus, você tá meio preso. Parece que as pessoas têm, sabe, parece que tem gente que mal dobra o joelho e já tá falando em línguas estranhas e você tá meio assim na presença de Deus. Meu, nossa, se eu fizer algo de errado, ele vai me punir. Se ele volta e eu não me consertei, eu vou pro inferno. Sabe, esse relacionamento robotizado não vai funcionar por muito tempo. Você, sabe, os pais eles podem até conseguir fazer com que os seus filhos permaneçam na igreja por algum tempo por conta do medo, mas não vai durar uma vida toda. Os nossos filhos e nós professores, né, da Escola Bíblica Dominical, no caso os nossos alunos, eles precisam ser doutrinados na palavra de Deus. Eles precisam receber o ensinamento da apologética bíblica para que eles possam permanecer na casa do Senhor porque construíram um relacionamento com o Senhor e não porque eles têm medo. Professor, aluno que está aqui me assistindo, se você chegou até aqui, eu peço que, por favor, você deixe o seu like neste vídeo. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E deixe a sua inscrição aqui, por favor. Dá uma olhadinha aí, veja se você já é inscrito. Caso você já assistiu outras vezes, dá uma olhada se você é inscrito. Se você não for, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. E caso você queira comentar, deixar uma dúvida ou apenas me escrever um comentário, dizer de onde você é, fique muito à vontade. Será um prazer e uma alegria saber quem você é e te responder. Voltando aqui agora para a nossa aula, veja que o medo aprisiona, né? Aqui no 3.2. Era o que eu estava falando sobre este relacionamento robotizado, esta coisa presa. Você está ali aprisionado. E quando nós estamos aprisionados, nós não conseguimos crescer. Nós mal conseguimos pensar em algo que não seja tô preso. Sabe, fica até difícil você pensar. Sabe quando você. Os irmãos também passam por isso. Quando você está com um sapato novo, que às vezes não foi laceado, que está meio apertado, que às vezes fica pegando no cantinho do pé, no último dedinho ali. Sabe, às vezes você está ali no culto de ceia, que são cultos um pouco mais longos, ou num trabalho, numa festa, e aquilo, sabe, tá te machucando e você não vê a hora de se livrar daquilo. Você tá ali na igreja, mas parece que o seu dedo não te deixa, que aquela coisa que tá te prendendo ali não te deixa. Aí você mal consegue pensar. Isso também vale quando a gente tá fora do culto, tá no trabalho, tá na faculdade, num curso. Você tá ali e você não consegue. Ou quando você tá com uma coceirinha. Às vezes você tá com uma coceira no meio das costas e você não... Como que você imagina? Você tá, às vezes, num casamento. Como que você vai coçar lá no meio das costas e aquilo vai te incomodando, te incomodando? É o medo. Aprisiona. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue servir a Jesus de forma livre, espontânea, porque você está preso. Então nós não queremos ter um relacionamento assim com o Pai e nem queremos que os nossos adolescentes fundamentem a sua fé num relacionamento assim, não é mesmo? Veja só o que a lição vai nos falar, né? Que nós fomos chamados para ser livres. Por isso o perfeito amor nos afasta deste medo que nos aprisiona. E aqui no último ponto, não há por que ter medo. Aqui no 4.1 vai nos falar sobre a fonte inesgotável. O amor de Deus é como uma fonte inesgotável que jorra águas para a vida eterna. Nós falamos na aula passada sobre o fato de que o nosso Deus é a fonte e que nós somos este canal. Né? Ele é a fonte, nós somos o canal que jorra sobre o mundo. Então nós levamos o amor de Deus, nós somos testemunhas do Evangelho, nós anunciamos as boas novas para o mundo. Então, se nós formos motivados pelo medo, se nós só formos testemunhas aprisionadas, engessadas pelo medo, como nós falaremos? Como nós compartilharemos as boas novas do nosso Senhor Jesus se nós estivermos ali servindo ao Senhor de forma mecânica, por causa do medo? Percebe que pelo fato de nós termos a fonte inesgotável de toda a vida, de todo o amor, de todo o perdão, de toda a misericórdia, nós devemos passar isso. Então nós precisamos construir este relacionamento com o Senhor para que nós possamos ser testemunhas verdadeiras do Evangelho. E mais do que isso, nós que somos professores da classe de adolescentes temos esta responsabilidade. Se nós passarmos para eles, e eles são muito observadores, muito perceptíveis, a ideia de que o Evangelho é algo que nos aprisiona, né? Que o Senhor é um Deus distante que fica ditando regras para a nossa vida e de que se nós não servimos, nós receberemos punição. Se for só isso, se for tão simplista desta forma, nós não conseguiremos convencê-los. E talvez você vai me dizer, Damaris, quem convence é o Espírito Santo? Sim, mas o bom exemplo vem de nós. O Espírito Santo trabalha, mas quem abre, sabe, quem dá aquela pontinha, quem lança aquela flechinha ali, aquela dúvida, aquele questionamentozinho, somos nós.
Então, principalmente para os adolescentes que estão aí nessa fase de construção do relacionamento com o pai, é muito importante que eles vejam em nós esta liberdade, que nós vivemos esta liberdade no Evangelho. E por último, aqui no 4.2, nós vamos ver que nada nos afastará do amor de Deus. A partir do momento que nós entregamos confiadamente a nossa vida nas mãos do Altíssimo e passamos a desenvolver a mente de Cristo, nós entendemos que não há por que ter medo, pois nada pode nos afastar do amor dele, que jamais nós nos afastemos deste amor. Amém? Eu separei aqui uma frase da interação. Aí na sua revista de professor, com certeza tem. Está lá na página 86, que diz assim, bem no início, que o medo pode gerar uma grande religiosidade. Então, pelo medo, nós podemos formar aqueles cristãos que chegam sempre no horário, que vêm nos cultos, que participam ali, que são religiosos mesmo, que entregam a oferta, o dízimo, que não tem do que reclamar. Lembra o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, contando quem ele era? Que ele foi circuncidado no 8º dia, que ninguém poderia falar um A porque ele era seguidor da lei, que ele viveu assim de forma um fariseu por excelência, mas que ele ainda não conhecia o Senhor. É mais ou menos isso. Por causa do medo, nós podemos formar religiosos. Pessoas como o apóstolo Paulo era antes de cair do cavalo no caminho de Damasco e de ser encontrado pelo Senhor. Agora, olha a continuação da frase. Dificilmente este medo proporcionará uma espiritualidade genuína, verdadeira. Então, o medo não vai fazer com que os nossos adolescentes, numa geração que repele as autoridades, que questiona todas as autoridades, né, que se rebela contra as figuras, mais um carro. Neste momento que nós vivemos, onde esta rebeldia, né, já instaurada desde criancinha, nesta nova geração que vai chegando, não vai funcionar. Sabe? Então, assim, eu vou. Ou você faz, ou Deus vai te castigar. Pode ser que funcione por um pouco. Pode ser que você crie um grande religioso, um grande fariseu, mas não vai criar um cristão verdadeiro. Não vai dar certo. Então, neste momento que nós vivemos, né, onde já há essa rebeldia contra as autoridades, transformar Deus no carrasco mor das autoridades não vai dar certo, não vai funcionar. A melhor coisa que nós podemos fazer é mostrar o Deus verdadeiro, apresentar e guiar os nossos adolescentes pelo estudo bíblico de forma que eles percebam quem realmente é o Senhor. Eu vou repetir mais uma vez a frase que meu pai sempre falou nos púlpitos e que ele me ensinou. Mesmo que não existisse céu para ir ou inferno para deixar de ir, eu seria cristão. Esta é a frase dele. Esta é a frase que eu trouxe para a minha vida e é a frase que eu compartilho com você, professor. Você pode anotá-la e compartilhar com seus adolescentes. Pergunte a eles se não existisse céu para irmos ou se não existisse inferno para deixarmos de ir. Você ainda assim seria cristão? Hoje eu tenho a minha resposta e eu posso dizer com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, que eu ainda serviria ao Senhor de todo o meu coração, que eu ainda entregaria a minha vida a Ele. E você? Você pode dizer isso? Será que os seus adolescentes já estão prontos para dizer isso? Será que eles já conseguiram chegar ao passo de amar ao Senhor Deus de todo o coração e por isso não ter mais medo? Eu desejo que eles, se ainda não alcançaram este lugar, este caminho, este degrau da escada, que eles possam estar no caminho para alcançar. E eu desejo que o Espírito Santo te ajude, né, nesta aula, que ele te use como um instrumento para falar do amor dele, para mostrar que quando nós amamos ao Senhor, não há espaço para ter medo do Senhor e que temer a Deus é diferente de ter medo dele. Amém? Professor, que Deus te abençoe nesta próxima aula. E agora, né, até a aula 13, o próximo vídeo, onde nós teremos a nossa última aula. Olha como o Senhor Deus é bom. Até a próxima aula.